Tem um problema muito comum nos materiais de educação socioemocional que eu reviso. A teoria e a prática chegam juntas no material, mas elas não conseguem se encontrar. E quando isso acontece, quem precisa fazer essa ponte é o facilitador que está lá na ponta. E isso pode ter implicações no processo. Bora conversar sobre isso? E aí, pessoa? Que bom ver você por aqui em mais um vídeo do Emociona-te. Eu me chamo Tayane, trabalho com educação socioemocional desde 2016 e esse canal é para quem trabalha ou quer entender sobre esse tema com maior profundidade. Aproveita que a gente está aqui no início, já se inscreve no canal rapidinho, porque isso ajuda demais a divulgar o conteúdo para quem se interessa e para você também. Hoje a gente vai conversar sobre um aspecto muito presente na produção de materiais de educação socioemocional. Um dos serviços que eu presto é leitura crítica de materiais, e tem uma situação que aparece com muita frequência. O material apresenta uma fundamentação teórica, via de regra lá no começo, coloca lá os objetivos de aprendizagem, propõe atividades super interessantes, mas não mostra como é que uma coisa conversa com a outra. Você tem ali a teoria, você tem ali a atividade, mas você não tem absolutamente nenhuma conexão explícita entre elas. Fica faltando essa ponte. E por mais que isso pareça algo pequeno, é muito importante quando a gente está falando de intencionalidade e fundamentação. Porque é como se a gente tratasse a atividade que a gente propõe no material como algo que carrega intrinsecamente a aprendizagem e a fundamentação teórica que eu coloquei lá no início do material. Como se isso bastasse, né? Eu sinalizei que o tema é esse, eu sinalizei que a teoria que eu estou usando é essa, e a partir disso, eu tenho certeza que quem está facilitando vai facilitar a roda de conversa com essa lente, ou vai assistir o filme e conversar sobre o filme depois com essa lente, ou vai realizar essa dinâmica com essa lente. Só que isso não é natural para quem está facilitando lá na ponta. E isso acaba comprometendo os seus objetivos de aprendizagem e até mesmo a sua intenção quando você está fazendo aquela proposta. A atividade que a gente está propondo é um recurso que a gente está usando para nos ajudar a chegar a um objetivo de aprendizagem por meio da fundamentação, ou seja, da lente teórica que a gente está olhando aquele aprendizado. Só que esse recurso, ele só nos ajuda a chegar lá no objetivo se ele for intermediado, se ele for apoiado pela fundamentação teórica específica. Senão isso meio que se perde no meio do caminho. Vamos pensar num exemplo para ficar mais explícito? Imagina que a gente está ali propondo um material para trabalhar ou para estimular melhoria de convivência, tá? Ou trabalho em equipe, a gente está aqui pensando num exemplo aleatório. O material, ele coloca lá os objetivos relacionados à melhoria de convivência, identifica quais são os aprendizados que eu gostaria que ficassem ao final daquele momento, sugere assistir um filme e depois trazer algumas perguntas norteadoras para a roda de conversa como um meio para promover e para estimular essa melhoria da convivência. Até aqui tudo certo, né? Muito material é construído inclusive com essa lógica. Mas quando eu leio propostas assim, algumas perguntas elas surgem na minha reflexão. Por exemplo, o que esse material ele está chamando exatamente de melhoria de convivência? Porque perceba que esse é um tema amplo e que eu posso querer trabalhar questões específicas da melhoria da convivência. Por exemplo, escutar uma pessoa com mais qualidade pode ser um aspecto específico que influencia a melhoria da convivência. Então é interessante que isso fique ali. Mas não só isso, né, que às vezes é uma coisa muito básica para o material. Eu preciso pensar em quais elementos indicam na facilitação lá da roda de conversa sobre o filme que essa melhoria de convivência está sendo estimulada de alguma forma, porque lembra que o meu objetivo é estimular essa melhoria. Então, como é que eu ajudo essa facilitação a trazer esse objetivo para essa roda de conversa, por exemplo? Né? O que o educador, o que o facilitador ele pode observar durante a conversa que apoie os aprendizados que eu desejo que sejam estimulados lá no começo da minha proposta? Como é que as respostas que são ali trazidas de quem está participando pode se conectar ao meu objetivo de aprendizagem, ao que eu defini lá no começo? Muitas vezes essas respostas elas não aparecem no material produzido. E aí a fundamentação, ela fica lá no começo, bem tímida muitas vezes, né, sem tantas informações, mas com absolutamente nenhuma articulação no meio de como é que isso pode ser puxado para a minha prática, né, para as minhas ideias concretas de como levar isso
para um momento formativo. E quando isso não aparece explicitamente, alguém vai preencher a informação. E nesse nosso caso aqui, é quem está facilitando o conteúdo, né? O professor, o educador, a pessoa que está ali enquanto intermediária. Só que essa pessoa, em muitas ocasiões, não teve formação específica sobre aquele tema que ela está trabalhando. Lembra que educação socioemocional é uma coisa nova e parte boa de quem facilita não teve formação nenhuma para fazer isso. Então essa pessoa, ela vai fazer uma coisa que todo mundo faz, eu, você e qualquer um. Ela vai recorrer ao repertório que ela já tem. As próprias experiências, as crenças dela, as referências pessoais e profissionais. Isso é natural, todo mundo faz isso. Só que percebe que nessa situação específica você está basicamente fazendo uma aposta com o seu material. Você está apostando que a pessoa que vai facilitar vai conectar automaticamente o seu texto lá do começo, a teoria que você colocou e que você resumiu lá no começo, com todas as interações que você propôs na prática. E dentro dessa aposta, existe um risco alto de que a atividade ela não seja orientada principalmente pela fundamentação que você pensou e que você inclusive teve o trabalho de ir atrás, mas ela vai passar a ser orientada ali pelas interpretações de quem está conduzindo. Percebe a questão? É por isso que eu costumo dizer que a teoria ela não serve só para justificar a existência da atividade. A teoria ela precisa me ajudar a orientar as decisões pedagógicas que acontecem durante a atividade. E isso é muito importante. E na minha percepção, essa é uma função de quem está produzindo o material. Faz sentido? Aqui eu vou colocar outro exemplo para a gente continuar refletindo sobre a importância disso. Vamos pensar que a gente está montando uma proposta para conversar sobre o que são as emoções. Isso é muito comum de acontecer em introdução sobre o tema de educação socioemocional. Então eu estou lá pensando em, vou abrir esse tema. Né? Eu vou sugerir no material que tem uma roda de conversa inicial de para que a gente sente emoções. Ou se aqueles adolescentes, vamos dizer que é no ensino médio, conseguem entender e conectar as emoções com as experiências que eles já têm. Então, para isso, a minha proposta principal vão ser colocar situações comuns da adolescência, porque eu vi o relatório, o Atlas das Juventudes, e vi que tem várias situações que são comuns, peguei aquilo lá e vou usar de base para começar a minha aula. E a ideia é que eles experimentem lembrar e colocar ali para o grupo quais foram as emoções que eles sentiram, como foi para eles aquele momento e etc. E aí eu monto isso no material e faço uma proposta de roda de conversa, né, para que essas pessoas elas compartilhem essas situações. Tem muito potencial para começar, muito bacana. Mas o que eu quero que o educador saiba durante essa facilitação? Eu tenho situações comuns dentro da adolescência, eu tenho lá um conceito e um objetivo, eu quero que eles pensem, né, e tragam consciência a esse aspecto da emoção em diferentes situações, mas como é que eu facilito isso? Né? Talvez colocar, por exemplo, para esse educador que não existem emoções certas e erradas e que ele pode prestar atenção nesse aspecto durante a roda de conversa. Por exemplo, quando alguém apontar que uma coisa era errada ou quando alguém dizer que não devia ter sentido assim, isso é algo que eu posso dizer para o educador, olha, preste atenção nesse ponto porque não existem emoções certas e erradas. E ali eu coloco a concepção que eu estou entendendo daquela lente de emoções. A gente pode colocar ali para o educador, para o facilitador, que diferentes pessoas podem sentir emoções diferentes em situações muito parecidas ou até mesmo iguais, que isso não é um problema, isso é natural, né? Porque aquilo que a gente sente está relacionado a uma série de fatores que vão aí desde contexto, história de vida, biologia, cultura, valores, circunstâncias daquele dia específico e muitas outras questões. Então que isso não deve ser um motivo de equiparação. Uma pessoa sentiu raiva nessa situação e a outra sentiu medo, ou tristeza, ou a outra nem sentiu nada. Natural. Pessoas diferentes vão olhar para a mesma situação de forma diferente. Eu posso colocar ali naquele meu material, na parte da roda de conversa, que o facilitador preste atenção que emoção não é a mesma coisa que comportamento. O que eu sinto é uma coisa e o que eu faço com o que eu sinto é uma outra questão. E que sinalizar isso durante essa roda pode ser interessante para que aqueles adolescentes já comecem a perceber que as emoções não estão fundidas naquilo que a gente faz com elas. E isso é uma premissa fundamental quando a gente está falando de aprendizado socioemocional. Percebe como é que essas ideias que não estão ali para o facilitador, no meio da roda dele, vão influenciar profundamente a maneira como a atividade vai ser conduzida? Se eu não coloco
as expectativas e as bordas que eu gostaria de respeitar durante essa facilitação, eu deixo para ele fazer isso de forma automática. E nem sempre ele vai atrás dessas informações, ou nem sempre ele vai pensar a respeito disso quando ele está estudando sobre o material. Só que essas informações, elas vão me ajudar demais a mediar as atividades com a lente que eu usei para propor aquela atividade. Essas informações, elas vão dar o repertório que aquela pessoa pode usar para que ela possa conduzir essa conversa de uma maneira mais alinhada aos objetivos que eu pensei. Porque vamos pensar, gente, a pessoa que está ali facilitando, ela tem uma bagagem pessoal. Todo mundo aprende sobre suas próprias emoções e sobre aprendizados socioemocionais de uma forma geral. Então ela pode ter aprendido, por exemplo, ao longo da vida dela, que sentir raiva é uma coisa errada, que sentir raiva é motivo de repreensão. E ela pode levar essa compreensão para a mediação. E muitas vezes ela nem percebe. Ela pode ali escutar um relato e, de repente, repreender a pessoa falando que ela não pode se sentir assim, ou que aquilo é uma besteira porque a situação é muito pequena. E não é isso que a gente quer quando a gente está produzindo material dentro de uma determinada fundamentação. Então, se o material ele não explicita minimamente as bordas teóricas que eu estou utilizando para amparar a reflexão, para orientar, para mediar aquele momento, existe uma chance muito grande de que a condução ela se apoie exclusivamente nas interpretações, muitas vezes inconscientes, dessa pessoa que está facilitando. E aqui, eu não estou falando que a gente tem que fazer uma coisa super engessada, né? Ai, meu Deus, eu tenho que colocar ali orientações muito fechadas, que a pessoa tem que decorar e ela só pode falar daquela forma. Não é sobre isso. Muito pelo contrário. Eu penso que uma boa mediação em educação socioemocional inclui sensibilidade, inclui uma escuta qualificada para entender o que as pessoas estão ali falando e articular com o que está sendo proposto, inclui adaptação ao contexto, porque a gente não vai ter todas as situações e respostas que podem surgir, e inclui até mesmo partilhas da nossa visão dependendo do contexto do tema que está sendo abordado. Só que oferecer referências teóricas que orientem essa mediação não é para que você ingesse o trabalho, é para que você dê uma base para esse trabalho, porque se esse trabalho não tem base, qual é o objetivo de estar propondo aquele material? Então, assim, diante dessa questão, independente do formato do material, tem um caminho que eu particularmente gosto muito de usar, que ele sai um pouco do que muitos materiais já têm, mas ele vai um pouco além. Então, que caminho é esse? É primeiro criar essa sessão de contextualização que muita gente já cria, né? Não precisa ser muito longo, não precisa colocar todos os detalhes da sua teoria nela, você pode fazer uma apresentação geral, com uma ideia principalmente de conectar o tema da sua proposta com o contexto em que ele está inserido e com os estudos que já fundamentam aquele trabalho, né? Então eu posso colocar ali na contextualização geral por que vale a pena discutir esse tema, por que ele está relacionado àquele público específico, o que as pesquisas já me falam sobre isso, né? Se a gente está falando sobre emoções na adolescência, pegar aí relatórios que já falam sobre a percepção de emoções, sobre comportamentos que se relacionam a emoções que são comuns nessa faixa etária, que justifiquem a relevância da gente estar trabalhando esse conteúdo. Você pode colocar nessa contextualização geral quais são os conceitos que vão ser utilizados ao longo da proposta para embasar o que você está propondo. Então é ali que você fala o que são as emoções na sua lente teórica, como é que você compreende que elas acontecem, né, o que geralmente se associa a essa discussão na adolescência. Se eu estou falando de empatia, eu vou fazer a mesma coisa, né? Se estou falando de comunicação, também tenho que fazer isso. Então aqui você vai adaptar para o tema, mas de uma forma mais ampla, né? E essa é uma maneira inicial muito bacana de conseguir colocar quem vai facilitar na mesma página que você estava quando construiu a proposta. Só que depois de fazer isso, não vai ser suficiente para que essa pessoa ainda faça essa conexão. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de inserir apontamentos específicos ao longo de cada componente das atividades propostas. Então, não é só colocar lá no começo a minha fundamentação, mas é explorar, é a gente conseguir ampliar um pouco essas ideias da fundamentação no componente específico da atividade. Então, é pegar a roda de conversa da atividade e articular a fundamentação teórica, muitas vezes até um pouco mais especificamente do que eu fiz lá em cima, porque lá vai estar num campo genérico, aqui vai estar num campo específico. Como é que esse conceito de emoções e as premissas por trás desse conceito podem aparecer nessa atividade e o que eu posso usar de repertório da fundamentação para mediar esse momento.
Eu posso colocar ali que elementos que podem surgir nessa roda de conversa e como é que a fundamentação ela vai te ajudar a interpretar esses elementos. Ela vai te ajudar a interagir com esses elementos. O que é importante proteger na roda de conversa, né? Se a conversa for muito para esse lado, é importante proteger esse princípio ou essa concepção, né? Que estratégias ou que informações podem apoiar a condução dessa pessoa que está conduzindo ali a roda de conversa. Eu costumo pensar nesses apontamentos como uma espécie de borda pedagógica, uma estrutura que ajuda a gente a proteger minimamente o objetivo de aprendizagem que o material propôs alcançar. Não é que a gente vai contemplar todas as situações, é que a gente deixa ali muito explícito por que eu estou fazendo essa roda. Né? O que eu quero que seja explorado ou que seja refletido quando eu propus essa roda que se conecte com a fundamentação que eu uso. E como é que essa fundamentação ela vai poder me ajudar nesse sentido? Porque lembra que a gente está falando de educação socioemocional. E se você acompanha aqui o Emociona-te, você sabe que eu sempre estou puxando a intencionalidade e a fundamentação. Educação socioemocional precisa de intencionalidade pedagógica, mas não é qualquer intencionalidade. É uma intencionalidade pedagógica sustentada em referências, em uma fundamentação que orientam as minhas escolhas para aquele aprendizado socioemocional. Não é exclusivamente a minha opinião, mesmo com intenção, ou apenas as minhas percepções pessoais quando eu estou facilitando. Então, quando a gente está produzindo um material, é interessante pensar que não é só ter uma boa atividade, ou não é só ter uma boa fundamentação. Eu preciso pensar num bom material como aquele que pega a boa atividade, pega a boa fundamentação e promove um diálogo entre eles. Eu preciso procurar dentro do meu material sinais de que a teoria que eu estou usando e a fundamentação que eu escolhi realmente está me ajudando a orientar a prática e deixar isso explícito para quem está facilitando. Isso faz muita diferença quando a gente está falando de um material que foi pensado intencionalmente para desenvolver aquela aprendizagem socioemocional. Faz sentido? Me conta aqui embaixo, você que trabalha produzindo materiais ou você que trabalha facilitando materiais produzidos por outras pessoas. Você já encontrou dificuldade em conectar a teoria com a prática? Quando você encontra essa dificuldade, como é que você lida com isso? Compartilha por aqui, essa troca pode trazer muita coisa bacana para quem trabalha com educação socioemocional. E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita esse momento para se inscrever no canal, isso ajuda muito as pessoas também a terem acesso a esse conteúdo. Compartilha com aquela pessoa que você acha que faz sentido e muito obrigada a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo.